Esse conteúdo é indicado para maiores de 14 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai para o episódio de número 25, aqui no Crimecast. Mas antes, como sempre, eu queria pedir a vocês para seguirem o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante que vocês sigam, compartilhem o Instagram do Crimecast, assim como também compartilhar os episódios, para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. Então, amigos, hoje mais um episódio aqui no Crimecast, um episódio único, não precisei de mais de uma parte para poder contar essa história para vocês, é um episódio único, E essa história, amigos, eu não vou conseguir falar muito sem soltar spoiler, então o que eu posso dizer para vocês é que é uma história que envolve, como vocês já devem ter visto na descrição, que envolve criança. Então, eu já digo para vocês aqui que é um caso bem inquietante, uma história bem impactante. Então é isso, amigos. Hoje a gente vai falar sobre o misterioso desaparecimento de Kyron Horman. Kyron Horman, de apenas 7 anos, desaparece de dentro da escola sem deixar vestígios. Tudo aconteceu em 4 de junho de 2010, no Oregon. E aí, amigos, a gente conta agora como foi o dia em que o garoto Kyron desapareceu. O casal Terry e Kane Horman foram ao ponto de ônibus escolar esperar a chegada de Kyron. Eram mais ou menos 3:30 da tarde, mas quando o ônibus parou e todos desceram, Kane percebeu que o filho não havia descido junto com os outros. Vale dizer que o Kyron Horman é filho do casamento anterior de Kane. Estranhando muito, Kane vai ao encontro do motorista e pergunta onde está Kyron. E o motorista responde que ele não embarcou no ônibus. O motorista então faz contato com o colégio, onde disseram que Kyron não estava lá. Atordoados, Kane e Terry não acreditam naquela situação e chegam a imaginar que talvez o garoto tivesse entrado em um outro ônibus, ou quem sabe pegou carona com os pais de algum coleguinha da escola. Mas obviamente os dois ficam bem preocupados e decidem pegar o carro, indo imediatamente até a escola, torcendo para que Kyron estivesse por lá, no colégio ou nas imediações. Ao chegarem à escola Skyline, o pai e a madrasta vão direto pedir explicações à secretária da escola. Eles recebem a informação de que tanto a mochila como o casaco de Kyron estavam na sala de aula da 2ª série. Terry, a madrasta, diz que foi ela mesma quem deixou o garoto no colégio um pouco depois das 8 da manhã.
A escola diz que a professora de Kyron marcou falta para ele naquele dia, ou seja, o garoto não havia assistido aula. Mas a questão é que a família deveria ter sido informada sobre a falta do menino. A explicação da professora é que a própria madrasta, Terry, tinha dito que Kyron teria uma consulta médica marcada naquele dia. Então, quando ele não apareceu no colégio, ninguém tinha razão para achar que tivesse acontecido algo de errado. Então, amigos, só para ficar claro esses pontos aqui, vocês sabem que nos Estados Unidos, né, quando uma criança falta no colégio, os pais eles são contactados, né? O colégio geralmente entra em contato, né, para saber o que houve e tal. Aqui, nesse caso, a professora colocou lá que havia sido informado que o Kyron teria uma consulta médica naquele dia, então ela não ligou, não entrou em contato com os pais, porque a própria Terry, né, madrasta do garoto, ela teria informado isso com antecedência. Só que aí, ao ouvir aquilo, Terry confirma que ele realmente tinha uma consulta marcada, só que não naquele dia, mas apenas na semana seguinte, e que a professora foi que se confundiu. Então, o cenário, amigos, é o seguinte: a Terry, que era a madrasta do garoto, deixa o Kyron no colégio um pouco depois das 8 da manhã, mas ele não chega a assistir aula, porque na chamada lá, né, tá marcado que ele faltou. E para o colégio era uma falta já combinada por conta de uma consulta médica, então eles não sinalizam nada para os familiares. Os pais só sabem que ele não está no colégio mais ou menos lá pelas 4 da tarde, né? Ou seja, o Kyron Horman, de apenas 7 anos, já está desaparecido há praticamente 6 horas e ninguém sabia. O casal pede então para a secretária ligar para a polícia. De acordo com o protocolo da escola, a secretária também liga para a pessoa que está listada como contato de emergência de Kyron, que é Desiree Young. Desiree Young é a mãe biológica de Kyron Horman. Ela conta que estava no trabalho e o seu telefone tocou. Ela olhou e percebeu que era do colégio Skyline. Desiree atende e lhe falam que ela consta como contato de emergência de Kyron Horman, e ela responde dizendo que sim e que é a mãe dele. A secretária continua e diz a Desiree que está ligando para avisar que o garoto está desaparecido. A mãe de Kyron diz que muita coisa passou pela sua cabeça naquele momento, e a partir dali só pensava em pegar seu carro e dirigir até a cidade onde estava o filho. Desiree mora com o esposo Tony Young em Medford, a 430 quilômetros de Portland. E aí agora a gente volta para o local do desaparecimento e as autoridades agem e a polícia se mobiliza completamente nas buscas por Kyron Horman. O departamento de polícia de Portland primeiramente vai até a escola, assim como a polícia estadual. No início, a polícia não sabia com que estava lidando. Muito provavelmente, imaginava que o garoto podia ter saído a pé da escola sozinho. A escola Skyline fica num bairro cheio de colinas, cercado de árvores e floresta fechada, então acreditavam que o menino podia estar correndo perigo se tivesse realmente saído sozinho por aí. Ao mesmo tempo que fazem buscas na região por Kyron,
os policiais também levantam informações sobre o garoto e sua família. E aí, amigos, a gente vai saber um pouco mais ali dos pais, né? Os pais biológicos, da madrasta e de alguns familiares ali do garoto Kyron Horman. Desiree, a mãe biológica do menino, conta que já tinha sido casada quando conheceu Kane, o pai de Kyron. Ela explica que já tinha um outro filho chamado Quinn. Ele tinha quase 2 anos quando Desiree conheceu Kane. Ela continua e diz que eles começaram a namorar e acabaram indo morar juntos, antes mesmo de se casarem, e até uma casa eles compraram antes de casar. Desiree diz que Kane é uma daquelas pessoas que gosta muito de crianças e conta que ele foi bom para Quinn, que era filho só dela. Em 2002, Desiree engravida e ela lembra que os 9 meses de gravidez foram bem difíceis, pois Kane não foi fiel a ela. O melhor amigo de Kane ligou para Desiree um dia e lhe contou que Kane estava lhe traindo. Um mês antes de dar à luz, ela pediu o divórcio. Kyron nasceu em setembro de 2002. Após o nascimento do filho, Kane continua com um relacionamento que destruiu seu casamento. Kane continua com Terry Moulton, que ele conheceu em junho de 2002, quando Desiree estava grávida. Então, amigos, essa Terry, né, que é a esposa do Kane, a madrasta do garoto Kyron, ela conheceu o pai do menino quando a mãe estava grávida dele. Então, o Kane, ele sai de casa, a Desiree sabe, né, que foi traída, né, ela recebe essa informação, e o Kane passa a viver com essa Terry, que ele conheceu quando a Desiree estava prestes a dar à luz ao Kyron Horman. Então, para a gente entender aqui os personagens, para ninguém ficar boiando ali sobre os personagens, né? Depois de um encontro num restaurante, Kane começou a namorar com Terry. Ela tinha um filho chamado James com o primeiro marido. Terry trabalhava como professora substituta. No mesmo ano de 2002, os dois foram morar juntos, antes do divórcio de Kane, inclusive, ser finalizado. Então, Kane passa a morar com essa Terry, mesmo até antes de o processo ali de divórcio ser finalizado. Desiree conta que saiu da casa e foi para um apartamento, enquanto seu ex-marido foi morar com Terry na casa antiga dela. Desiree diz que foi um momento muito difícil, mas pelo menos estava com a guarda do filho Kyron. Após 2 anos de separação, Desiree e Kane entram em acordo para que o filho pudesse dormir algumas vezes na casa do pai. Com o acordo, Desiree decide visitar uma amiga no Canadá, enquanto Kyron ficaria alguns dias com o pai. Durante sua estadia na casa dessa amiga, Desiree tem uma infecção no rim e precisou ir ao hospital. Ela conta que já tinha problemas nos rins há alguns anos e daquela vez a situação foi mais grave. Com a situação, ela acaba decidindo se tratar com o médico que a atendeu e decide também fazer um tratamento mais demorado, a fim de saber qual era o real problema dos seus rins. Isso acaba fazendo com que ela tenha que permanecer por muito mais tempo. Então, amigos, a mãe do garoto, ela vai
para um passeio, né, de férias em outro país, e ela deixa o filho com o pai dele, né, para ela poder ir, né, e curtir as férias e tal. Eles já estavam ali de comum acordo para que o menino também pudesse passar uns dias com o pai. Então ela aproveita isso, vai fazer uma viagem, mas ela tinha um problema nos rins e quando ela estava lá, ela entrou em crise, né, com esse problema, um problema que ela disse que já tinha há vários anos, e por conta do problema ter sido mais sério, ela decide se tratar ali mesmo, né, onde ela estava naquele país. E aí o que acontece? Ela vê que precisa conceder uma guarda temporária do Kyron para o pai, né? A guarda era dela, ela tinha um acordo para que em alguns momentos o filho dormisse com o pai, mas por conta daquela situação, ela num outro país, ela concede a guarda temporária para o pai de Kyron, o Kane. Desiree fica vários meses no Canadá e, após se recuperar, liga para Kane, dizendo que está voltando para casa e que irá buscar o filho. É aí que Kane a informa que as coisas não eram bem assim. Quando Desiree voltou, ela tinha uma dívida de quase $30.000 em despesas médicas e teve que morar com os pais em Medford, que fica a umas 6 horas de carro de Portland. Então, Kane, por conta dessa situação, recebe a guarda oficial do filho. Nesse período em que se recuperava na casa dos pais, Desiree começa a trabalhar em um banco e conhece um novo homem, Tony Young. Então, amigos, para continuar deixando todo esse desenrolar da história, né, e o que aconteceu antes bem claro para que todo mundo acompanhe, vocês entenderam, né, que ela tinha a guarda do garoto. Quando ela fica esse período no Canadá por conta de problemas de saúde, por ficar muito tempo lá, ela concede a guarda temporária para o pai. Quando ela volta, ela entra em contato com ele, dizendo: olha, eu estou bem agora, estou voltando para casa. E aí, o Kane já tem uma outra atitude. Ele disse que não era bem assim essa questão, né? Ela tinha ficado vários meses, né? E por conta de tudo aquilo, de ela precisar voltar, morar com os pais e a casa dos pais ser muito distante de onde o menino estava com o pai, né? Então é decidido que o Kane ficasse com a guarda oficial do filho, ou seja, ela perde a guarda do filho por conta daquilo. E aí, nesse período, né, que ela está se recuperando, ela vai morar com os pais e começa a trabalhar em um banco onde conhece o Tony Young. E esse Tony Young, né, que era o novo parceiro da Desiree, ele conheceu o Kyron quando ele tinha 3 anos. E ele disse que o garoto se acostumou com ele muito rápido, né? E aí agora a gente volta lá para as buscas do garoto Kyron Horman. Dan Tilkin, repórter investigativo, diz que a escola é cercada por pastos, gramados enormes, fazendas antigas, e a polícia utiliza cães de busca e procura o garoto em vários lugares. Depois passa a procurar em celeiros, porões de casas, sótãos e em caminhões também, etc. Desiree lembra de chegar à cidade e ver todas as luzes de vários carros da polícia e ficou totalmente em choque. A polícia dizia que temia que o garoto tivesse saído da escola a pé. Desiree então diz que essa possibilidade era improvável, pois ele usava óculos e não enxergava tão bem. A mãe diz que Kyron simplesmente não sairia da escola. Ele não sairia.
Naquela manhã tinha acontecido uma feira de ciências na escola, com centenas de pessoas saindo e entrando. Ao saber disso, Desiree começa a achar que algo terrível tinha acontecido. A mãe, desesperada, passa a desconfiar que seu filho, de apenas 7 anos, tenha sido raptado. Após 24 horas do desaparecimento de Kyron Harmon, a polícia passa a investigar eventos dos dias anteriores na escola. A polícia sabia que Kyron chegou à escola, mas quando a aula começou, ele não estava na classe. Ou seja, é muito incomum que uma criança seja sequestrada de dentro da escola. Mas a questão é que naquele dia tinha muitas pessoas extras, digamos assim, né, dentro do colégio. A repórter investigativa Ana Garcia explica que naquele dia a escola estava lotada de pais, amigos e alunos. Eram cerca de 400 visitantes e, por ser um evento muito importante e receber muita gente, a escola abre mão de registrar a entrada e saída de visitantes. Além disso, não havia câmeras de vigilância. Então a polícia viu que era a situação perfeita para o sequestro de uma criança. A família manda 50 investigadores até a escola para pedirem a todos os professores, aos pais que estavam lá no dia e aos alunos, mesmo que muitos desses alunos fossem crianças, para darem depoimentos, pois alguém podia ter visto alguma coisa e todos estavam dispostos a darem seus depoimentos para ajudar de alguma forma. Durante os interrogatórios, um amigo de Kyron, chamado Tanner, diz à polícia que tinha visto Kyron naquele dia. Ele fala que o amigo teria comentado que iria brincar com um projeto elétrico. Ninguém sabia muito bem o que significava aquilo, muito provavelmente fosse um dos experimentos da feira de ciências. Mas o mais importante é que o relato de Tanner indica que mais alguém tinha visto Kyron depois que Terry saiu da escola. Por se tratar do depoimento de uma criança, a polícia não sabia que peso dar àquele depoimento. Além de que ele era o único que alegava ter visto Kyron e não havia outros depoimentos que corroborassem o dele. Após um dia inteiro de interrogatórios, a polícia informa que, no momento, não tinha nenhum suspeito específico, mas diz que o ponto positivo era que várias outras possibilidades foram descartadas. Então, amigos, vocês entenderam? O garoto simplesmente sumiu de dentro de um colégio sem ninguém ver, num dia que teve feira de ciências, num dia que estava muito lotado, né? Eles interrogam ali várias pessoas e a única informação que eles recebem é essa de um outro garoto que diz ter visto o menino Kyron no colégio, dizendo que ia brincar, né, com um projeto elétrico, né, que certamente era algum projeto da Feira de Ciências. Mas, além disso, não tem nenhum outro relato, né, que corroborasse aquele. Né? Então, o que a polícia sabe é isso, que a madrasta Terry deixa o garoto, passa um tempinho lá e vai embora, né, dizendo que se despediu dele e ele ficou lá. Esse garoto Tanner diz ter visto ele lá em algum momento, mas na hora de ir para a classe, né, na hora da aula, ele não estava lá porque a professora fez a chamada, né, e viu que ele não estava lá e inclusive colocou falta
no Kyron Horman naquele dia. Como um garoto de 7 anos some assim? A polícia então decide interrogar pessoas da família e pessoas mais próximas de Kyron, o pai, a mãe, a madrasta e o novo companheiro da mãe biológica. Kane, o pai, disse que a manhã de 4 de junho tinha sido bem corrida porque Kyron se preparava para a feira de ciências. Terry disse que tinha levado Kyron até a escola junto com sua filhinha Kiara, que era menor, de 1 ano e meio ali mais ou menos. E disse também que naquele dia não usou o carro vermelho dela como de costume, e sim a picape branca da família para levar Kyron até o colégio. Terry confirma que deixou Kyron um pouco depois das 8 da manhã. Entrou um pouco para ver os projetos de outros alunos, tirou umas fotos dele e depois se despediu. Segundo Terry, Kyron deu tchau para ela e foi em direção à sala de aula, como eu já tinha comentado aqui um pouco antes, Terry diz que era mais ou menos 8h45 da manhã quando saiu da escola. Terry continua seu relato daquele dia e diz que após sair do colégio foi com sua filhinha de apenas 1 ano e meio fazer compras. Ela diz também ter passado em 2 farmácias da rede Fred Meyer, em Portland. Ela explica que o motivo de ter passado nas farmácias era porque procurava um remédio específico para a filhinha que reclamava de dor no ouvido. Terry diz que depois disso ficou andando com a filha no carro, dando voltas meio que sem destino, para ver se acalmava Kiara e se ela dormia. E diz que lembra de ter voltado para casa por volta das 13 horas, 1h da tarde. Terry então entra no Facebook às 13h21 e publica uma foto de Kyron, uma das fotos que ela tirou dele no colégio, lá na feira de ciências. Os policiais tentam então confirmar todos os depoimentos de familiares e submetem eles ao polígrafo. Kane, Desiree e Tony passam no teste e apenas Terry é reprovada no chamado detector de mentiras. Antes de eu falar sobre isso, amigos, tem uma questão. O polígrafo, mais conhecido como detector de mentiras, atualmente, já há algum tempo, ele não é usado mais com frequência para essas questões, de depoimentos, para ver se a pessoa está mentindo ou não. Por quê? Porque eles dizem que não é algo tão confiável. Terry justifica que tinha um problema de audição. Então, algumas perguntas ela não teria conseguido entender direito. É isso que ela fala, quando sai o resultado dos testes, Apenas o dela não teria sido aprovado no teste do polígrafo. E aí ela dá essa explicação. A mãe do garoto, a Desiree, ela diz que não acredita naquilo, porque como ela passou pelo mesmo teste, ela diz que os policiais eles fazem de tudo para que a pessoa fique à vontade. Eles perguntam várias vezes se a pessoa está ouvindo bem e oferecem até água, comida, etc. Tudo para deixar a pessoa à vontade. E perguntam várias vezes se eles estão ouvindo claramente, se estão ouvindo bem. Então, por conta disso, a Desiree, a mãe do garoto, não acreditava naquela justificativa da Terry, Desiree, então, aumenta suas suspeitas sobre Terry e decide conversar com Kane para saber se estava acontecendo algo na casa, algum problema, algum desentendimento. Kane responde somente pedindo desculpas e dizendo que lamentava por Kyron ter sumido enquanto estava sob os seus cuidados.
A questão do polígrafo pode ter chamado a atenção da polícia para Terry, mas eles confirmam que ela realmente esteve nas farmácias por conta das câmeras de segurança que mostraram ela lá e porque ela tinha recibos, da farmácia também. O grande ponto de interrogação do depoimento de Terry era o relato dela mesma, que dizia ter passado em torno de 1h30 dirigindo a esmo, segundo ela, para fazer a filha pequena dormir. Como a polícia poderia checar essa informação? Sem pistas, a família de Kyron se une para pedir ajuda ao público no dia 11 de junho. E aí, juntamente com a polícia, os familiares convocam a imprensa para fazer um apelo público pelo retorno de Kyron Horman. Os dois casais estavam ali, Desiree, a mãe, juntamente com seu atual marido, Tony Young, e Kane, o pai, junto de Terry, a madrasta. Desiree lembra de como estava mal naquele dia. Ela conta que estava prestes a desmoronar e sentia vontade de vomitar, gritar, tudo ao mesmo tempo, por causa daquela situação. Desiree diz que aquilo tudo era demais para ela, e o momento mais difícil foi quando seu atual companheiro saiu para ir até o microfone falar, e Terry fica bem ao lado de Desiree e encosta a cabeça no ombro dela. Então, amigos, para vocês conseguirem visualizar essa cena, é o seguinte: a gente já viu em filmes e em outros casos e tal, quando as pessoas se reúnem para fazer esse apelo público, quando as pessoas vão pedir ajuda para que o público, dê informações sobre alguém que está desaparecido, e ali já fazia uma semana que o garoto estava desaparecido. Então estão os dois casais, o policial está falando e atrás do policial estão os dois casais. Quando o atual companheiro da Desiree sai para ir ao microfone falar, a Desiree fica ao lado da Terry. E aí vocês sabem, pelo que eu já venho falando aqui, a Desiree, ela desconfia da madrasta, Então, aquele momento, quando o Tony Young, seu atual companheiro, sai e as duas ficam uma do lado da outra, a Terry ainda encosta a cabeça no ombro dela. Ela lembra que as duas não eram próximas e ela diz que sentiu uma grande estranheza, com a Terry ali consolando ela. Ela diz também que naquele momento tinha quase certeza que Terry estava envolvida no sumiço do filho de alguma forma. Tanto Desiree como Tony, seu atual parceiro, desconfiam cada vez mais de Terry. Tony Young diz que eles queriam pressionar Terry, mas tinham o receio de Kane ficar bravo com eles. Tony diz que lembra de Kane ficar impassível e que era difícil saber o que ele pensava. Passam-se 2 semanas já desde que o garoto Kyron desapareceu e, em 18 de junho de 2010, a polícia dá uma coletiva de imprensa na escola Skyline. Os policiais passam a pedir a ajuda da comunidade e de alguém que possa ter visto Terry Horman e a picape que ela estava dirigindo no dia. Os policiais fazem um panfleto que tem, além da foto de Kyron, a foto também da picape branca. E por que isso, Porque, em seu relato, Terry diz ter ficado mais de 1 hora andando
por estradas secundárias, segundo ela, para acalmar a filha, né, e fazer a pequena dormir. Então, amigos, tem essa questão aqui no depoimento da Terry Horman, né, a madrasta. Ela diz que após ir em alguns locais, né, fazer compras e passar em farmácias, algo que foi realmente confirmado, ela diz que passou a dar voltas com o carro, né, em estradas secundárias, em alguns locais, para fazer a filha pequena se acalmar e até dormir. Então, os policiais começam a pedir para que, se alguém viu a Terry, né, ou se alguém viu o carro, né, a tal picape branca em algum local, que desse alguma informação, se viu ou se viu alguma coisa, algo nesse sentido. Mas há um outro motivo também. A polícia investigou minuciosamente essa versão de Terry e, pelas torres de celular, eles conseguiram seguir o percurso que ela fez naquele dia. E, em algum momento, o telefone dela foi registrado em um local muito afastado e extremamente remoto, uma espécie de ilha chamada Sauvie Island. A polícia então decide vasculhar a área usando helicópteros, vários policiais a cavalo e mergulhadores na água. Ou seja, foi feita uma busca minuciosa ali, mas não encontram nada. Então tá aí mais um motivo por que eles incluem a foto da picape branca, que era da família, né, do Kane e da Terry, num panfleto, além da foto do garoto, né? Pelas torres de celular eles veem ali que, por algum motivo, a Terry se afastou bastante ali da região, inclusive indo para essa ilha. Eles procuram lá tudo, na água, no local lá, mas não encontraram nada. E, apesar de não acharem nada, os investigadores estão convencidos de que Terry pode estar ligada ao desaparecimento de Kyron e continuam buscando novas informações. A polícia, na verdade, foca toda a sua investigação em Terry. Fica a impressão de que os investigadores já tivessem alguma informação relacionada a Terry que ninguém mais sabia e estavam tentando confirmar isso. Com a polícia dando sinais de que investigava Terry como principal suspeita, mesmo não colocando isso de forma oficial, os amigos de Terry ficam chocados e falam em defesa dela. Amigos de Terry e outros pais de alunos do colégio onde Kyron estudava dizem que ela era uma pessoa boa e uma ótima mãe e que ela não tinha nada a ver com o acontecido e questionavam: por que estão investigando Terry? Por que estão investigando e falando sobre a picape branca? As investigações continuam e então vem à tona o passado de Terry. E aí nós vamos saber um pouco mais sobre a vida de Terry Moulton. Terry Moulton nasceu em março de 1970 e foi criada em Roseburg, no Oregon. Ela sempre gostou de crianças e queria ser professora, então se formou em pedagogia. Terry já tinha sido casada 2 vezes. Tinha conhecido Kane, pai de Kyron, e tinha tido um filho chamado James. Além disso, Terry tinha um hobby e era obcecada por ele. Ela era obcecada por fisiculturismo. Enquanto estava com Kane, ela competiu em campeonatos de fisiculturismo. Há várias fotos dela nessas competições. Mas depois de ter um filho, ela então deixa o fisiculturismo de lado. E aí, há um fato ocorrido na vida de Terry que aconteceu 5 anos antes do desaparecimento de Kyron.
No ano de 2005, Terry teria começado a beber muito e foi presa por dirigir embriagada na rodovia interestadual com o filho James no banco de trás. Os investigadores descobrem também e-mails particulares que Terry tinha enviado a uma amiga pouco antes do desaparecimento de Kyron. A polícia não revela a informação ao público, mas dividem a evidência com Tony e Desiree. Os e-mails mostram Terry contando à amiga que está tendo problemas no casamento e que achava que Kane estava traindo-a. Além disso, Terry estava colocando a culpa por muitos problemas do casal no menino Kyron. Tony diz que o conteúdo dos e-mails dava a clara sensação de que ela não gostava de Kyron e tinha vontade de mandar o garoto embora. Desiree diz que em outros e-mails ela falava de forma clara que odiava Kyron e não queria ele ali, junto com o casal. Apesar dos e-mails, a polícia não tem provas o bastante para prender Terry. A especialista sobre casos policiais, Rebecca Morris, explica que sem dúvida havia evidências circunstanciais, mas era o que a polícia chamava de um caso sem corpo. Nesses casos é muito difícil de obter uma condenação quando alguém é julgado em um caso sem corpo, pois para conseguir uma condenação é preciso provar que a vítima está morta. Não havia prova de que Kyron estava morto. A investigação continua e durante alguns interrogatórios, um conhecido de Terry faz um relato bizarro. Rodolfo Sanchez, mais conhecido como Rudy, diz que trabalhou como jardineiro para Terry. Ele contou que 5 meses antes do desaparecimento de Kyron, ele foi abordado por Terry. Segundo o homem, Terry teria perguntado se ele mesmo ou algum conhecido podia matar Kane. Olha só esse relato desse Rudy, né? Um cara que diz que trabalhou como jardineiro e olha o que ele conta ali para a polícia, né? Que a Terry chega como se fosse algo muito normal e pergunta se ele poderia trazer alguém para matar o marido dela, o Kane. Terry teria explicado a Rudy que estava em um relacionamento abusivo e que o marido dela era um homem malvado. Terry oferece então $10.000 para Rudy se livrar de Kane. Os policiais pensam em como usar aquilo para pegar Terry, já que estava muito difícil pegar ela pelo desaparecimento de Kyron. Os investigadores então combinam com o jardineiro de ele usar uma escuta e mandaram que ele fosse até a casa dela com outro homem, que era um policial disfarçado, fingindo ser o parceiro dele. Era uma tentativa de fazê-la confessar o que ela tinha pedido a Rudy meses atrás. Eles vão até a casa de Terry e dizem que irão contar à polícia que ela teria tentado os contratar para matar seu marido e dizem que só não farão isso se ela lhes der os $10.000. Terry desconfia e não morde a isca e volta para dentro dizendo que vai chamar a polícia. O plano não deu certo, mas a polícia ainda tenta usar a informação e conta para Kane a história. Kane responde que nem sabia que eles tinham um jardineiro. Kane fica furioso e
temendo pela própria segurança e também da filha pequena. A polícia e o FBI levam os dois para um hotel no centro de Portland, ele e a filhinha, e logo depois, Kane pede o divórcio de Terry e pede também um mandado de distanciamento. Desiree e Tony, quando sabem da informação de que Terry teria tentado mandar matar Kane, dizem que acreditam naquilo e que ela realmente seria capaz disso. Depois de toda essa situação, Kane diz que, a pedido da polícia, também usou uma escuta para falar com Terry sobre o caso, mas a operação também fracassou. Terry não disse nada. Porém, as autoridades identificam uma possível cúmplice no desaparecimento de Kyron. Se completa um mês do desaparecimento e Terry Horman sabe que é o foco da investigação policial e está cada vez mais se complicando. Então, ela contrata um advogado. Terry contrata um dos advogados mais caros de Portland, Stephen House. O advogado já havia trabalhado em vários casos famosos de Portland e não era barato. O mistério é de onde ela tirou dinheiro para pagar aquele advogado. Não se sabe e, naquele momento, ela para de falar com as autoridades e para de colaborar com as investigações. A polícia pede então a Kane uma lista de amigos de Terry. Eles chegam até o nome de uma amiga de academia da Terry. As duas eram sócias de uma academia 24 horas e eram membros do clube das 4:30 da manhã. Elas até comemoravam aniversários juntas. A amiga em questão, que não teve o nome revelado, trabalhava em uma plantação de lavanda, uma fazenda pequena na mesma área onde Kane e Terry moravam. Depois que Kane saiu de casa, a amiga foi morar com Terry por um tempo. A polícia então investiga o que essa amiga de Terry fez e onde estava no dia do desaparecimento de Kyron. Os funcionários da fazenda informam que no dia em questão, a mulher não apareceu na fazenda. Eles sabiam daquilo porque sempre paravam para o almoço todos juntos e depois voltavam ao trabalho. E lembraram também que o carro dela estava lá, mas ela não foi encontrada naquele dia para almoçar com eles. Colegas dela também disseram que tentaram ligar para o celular, mas não houve resposta. A amiga de Terry não atendeu ao telefone e parecia que tinha ficado incomunicável por um bom tempo, e isso não era muito comum. A polícia viu que o momento das tentativas do contato com ela batia mais ou menos com o horário que Terry dizia estar dirigindo a picape antes de chegar em casa no dia do desaparecimento. Então a polícia começa a acreditar que havia alguma ligação. Eles criam a teoria de que, como Terry e a amiga teriam se ausentado pelo mesmo período, então elas talvez tivessem se encontrado. A polícia também descobre que o comportamento estranho da amiga de Terry continuou após o desaparecimento de Kyron. Uma das coisas é que, um dia ou dois após o sumiço do garoto, ela comprou um telefone pré-pago. E aí, amigos, um telefone pré-pago, que eles chamam lá nos Estados Unidos, é um telefone que não é rastreável.
né? Esse tipo de telefone geralmente as pessoas usam, né, quando não querem ser rastreadas ou não querem ser grampeadas, esse tipo de coisa. Os policiais decidem então interrogar a mulher sobre o dia do desaparecimento do garoto. Ela diz que havia recebido ordens para podar plantas e fazer outras coisas na fazenda onde trabalhava. Ela diz também que havia chovido e por isso ela deixou seu telefone no carro. Ela afirma para a polícia que estava na fazenda e que não estava na picape com Terry. A polícia pergunta sobre a compra do telefone pré-pago e ela responde que comprou porque achava que seu telefone pessoal poderia ser grampeado pela polícia e então eles ouviriam todas as conversas dela. E para evitar isso, ela comprou o pré-pago. Ela ainda afirma para os investigadores que não fazia ideia do que tinha acontecido ao menino e afirma também que Terry era inocente. Sem encontrar provas que de fato ligassem a amiga de Terry ao sumiço de Kyron, a investigação perde fôlego. Então, amigos, para a gente entender um pouco sobre essa questão, essa amiga da Terry, que o nome não pôde ser revelado, era uma amiga muito próxima dela, que inclusive quando o Kane sai de dentro de casa, né, depois de toda a situação, quando ele soube daquela informação que ela teria tentado contratar alguém para matar ele, ela passa a morar, essa amiga, né, ela passa a morar com a Terry. E ela compra um telefone que não é rastreável depois do sumiço do garoto. Coincidência ou não. E esse fato, né, de que não encontraram ela na fazenda, né, os funcionários dizem que o comum era todos pararem juntos na hora do almoço e naquele dia exatamente, na hora do almoço, eles não encontraram essa amiga. E tem a questão lá também que ela diz que deixou o celular dentro do carro. Então, mais uma coincidência de que ela, no dia lá que não foi encontrada na fazenda, ela deixou o celular dentro do carro. A polícia faz essas várias suposições, né? Mas eles não conseguem encontrar provas que de fato ligassem as duas ali, a amiga de Terry ao sumiço do menino Kyron Horman. Se passam 2 anos em que Terry é o foco das investigações. Muitas evidências apontam para ela, mas ela nunca tinha sido indiciada e nunca tinha sido declarada oficialmente uma suspeita. A polícia mantinha o silêncio sobre suas descobertas no decorrer da investigação, e isso não ajudava em nada os pais. Eles queriam respostas. Desiree, a mãe de Kyron, diz que tinha muita raiva de ver que nada era feito com Terry e, em 2012, ela transforma essa raiva em ação. Desiree decide entrar com uma ação civil contra Terry. Ela acusa Terry de sequestrar Kyron e exigiu que a corte obrigasse Terry a contar onde Kyron estava, ou se ele estivesse morto, onde tinha sido enterrado. O jornalista Dan Chilkin explica que, num processo civil, a pessoa adquire o poder da intimação. Você pode usar uma ordem judicial para obter os registros telefônicos de alguém e obrigar outras pessoas a testemunharem. E se nesse processo conseguir uma confissão de alguém, aquilo será usado pelos investigadores.
Então, a intenção de Desiree era que o processo civil levasse a alguma coisa. Porém, o departamento de polícia ficou muito irritado com a decisão de Desiree, pois teriam que entregar todo o material que eles conseguiram, além das técnicas investigativas que usaram no caso para a corte. A polícia temia que Terry tivesse acesso a tudo que eles sabiam dela e interferisse mais ainda na investigação, e isso acaba gerando uma tensão muito grande entre os pais e o departamento de polícia. E aí a gente lembra que o advogado de Terry era um dos melhores, né? Ele era considerado um dos melhores da cidade, né? Muito experiente e tal. E o que é que ele faz? Ele vai até o juiz e diz que ele não pode obrigar sua cliente a testemunhar, né? Está passando por cima dos direitos garantidos pela 5ª emenda de ela não incriminar a si mesma. E o juiz, então, concorda com isso. Desiree percebe que aquele processo não daria em nada e decide suspendê-lo. Então, aqui foi o seguinte, né? A mãe do garoto, a Desiree, ela decide ir para como se fosse uma última cartada, né? Que é o que o jornalista explicou, que é um processo civil, uma ação civil, né? Quando você abre uma ação civil contra alguém, é como se fosse ali a última tentativa, né, de conseguir resolver o caso. O jornalista explica que a pessoa adquire o poder de intimar alguém ali com uma ordem judicial para poder obter registros telefônicos, né, ou poder obrigar alguém a testemunhar. Só que aí, dentro de todas as normas e leis, o advogado acaba encontrando nessa questão dos direitos garantidos pela 5ª emenda de que você não pode obrigar uma pessoa a incriminar a si mesma. Então, quando o juiz aceita esse pedido do advogado dela, a Desiree percebe que aquilo ali não ia dar em nada. E então, mais de 10 anos após o ocorrido, o caso de Kyron Horman permanece aberto. Desiree acredita até hoje que Terry está envolvida e sabe de alguma coisa. Para a mãe de Kyron, Terry deve ser obrigada a falar o que sabe. A polícia de Portland ainda continua interessada na vida de Terry e continua investigando, mas precisariam de algo novo, uma revelação, uma nova pista, para seguir ligando os pontos entre o que sabem ou o que acham que sabem e o que realmente aconteceu com Kyron. Todo o tempo que já passou e continua passando só vai deixando isso cada vez mais difícil de ser solucionado. No fim das contas, já são mais de 10 anos que um menino está desaparecido e os pais estão de luto. Tony Young também diz que acredita piamente que a responsável pelo sumiço de Kyron foi Terry Moulton. A mãe de Kyron diz que tudo o que gostaria era de ver o filho novamente entrando pela porta de casa, mas acha que isso nunca mais vai acontecer e diz que Terry deveria fazer o que é certo e que lhes dessem respostas. E, chorando, Desiree diz que reza para que ela crie consciência e acabe com essa tortura. E diz que até seus últimos dias nunca vai parar de procurar pelo filho Kyron Horman. Então é isso, amigos. A gente fica por aqui, né, com esse desfecho lamentável
um desfecho que não tem uma resposta. O garoto simplesmente sumiu. Até hoje não tem nenhuma resposta do que aconteceu com uma criança de 7 anos. Várias evidências apontando para Terry, mas infelizmente o caso nunca foi solucionado, né? Muito triste e muito lamentável que essa mãe, né, a Desiree, até hoje não tenha tido uma resposta sobre o que aconteceu. É isso, amigos, eu fico por aqui e na semana que vem eu volto com mais uma história, né, uma nova história aqui no Crimecast. Valeu, amigos, abraços e até a semana que vem.